Boa tarde, Ferreiro! Sejam muito bem-vindos à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção. É a única opção. Meu nome é Vinícius Antônio, você está no primeiro podcast temático do Brasil e hoje o nosso papo está incrível. Vamos falar com uma super empreendedora digital desse mercado teoricamente novo, né? E que ela já tem os resultados acima da média. Então, Micaele Gomes, seja muito bem-vinda à Forja. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e passar por toda essa experiência, né? Porque jamais imaginei. A galera sabe como é? Não Não? sabe, Ah, só então não conhece vou dar aqui. muito spoiler, não, mas é incrível. Essa experiência da porta até a cortina é o nosso evento presencial. Ah, E ele vai ser lançado num evento, né? Num super evento para 40 ah, mil a pessoas. galera vai ficar de boca aberta. E é esse mesmo princípio. Mas deixa eu te perguntar, fez sentido com a sua vida, essas coisas que a gente falou Nossa, aqui? Você total. conseguiu se Cada enxergar isso? detalhe, É cada mesmo? detalhe. Tudo que você foi falando ali, todos os detalhes. E eu vivi isso na pele. E uma coisa que me chamou muita atenção, que quando eu comecei a acompanhar você no Instagram, quando o pessoal mandou o seu nome para entrevistar, que você tinha uma história muito legal, eu fui olhar e eu vi que você viveu dois momentos da sua vida com opostos muito distantes, né? Não Muito. foi um meio termo, foi um momento muito abaixo da média e um momento muito acima da média, né? Eu queria até começar te perguntando isso. Como que é essa percepção de ter conhecido os dois lados da moeda, assim? Como que você enxerga isso tudo? Cara, é bom porque é exatamente viver o que eu vivi que faz com que eu tenha tantos resultados. Porque eu entendo que o meu público também está vivendo isso. A grande parte das pessoas está vivendo isso. Outra parte já deu um passo, já começou a empreender através do conhecimento que eu passo, mas saber como funciona, saber o que é esse medo de começar a empreender, saber o que é o medo da internet, de cara, como que eu vou fazer, mas o que eu vou postar, o que eu vou falar, as pessoas não vão confiar em mim, eu tenho vergonha de aparecer, eu tenho medo de receber críticas, então eu passei por todo esse lado. Hoje eu entendo exatamente o que o meu cliente está passando e com isso eu consigo vender muito mais. Porque daí você consegue instruir ele de forma muito prática, sem muito. Exatamente, sei todos Entendi. os passos. E é legal porque quando você entra lá no seu Instagram, as pessoas, eu acho que, assim como comigo, eu acho que a maioria das pessoas acaba se impressionando, né? Você tem lá, faturei 90 milhões em 25 meses, é isso, Aham, né? isso mesmo. E aí, tipo, quantos anos você tem? 24. E é muito acima da média para as pessoas da maioria de 24 anos. Como é que Sim. você lida com isso, assim? O que que passa na sua cabeça quando você olha para esse resultado? Olha, pra ser bem sincero, eu aprendi a lidar. No início, quando deu um boom assim gigantesco, eu não vou falar que foi comum, que eu estava acostumada, porque não estava. Era um extremo, como você falou, muito abaixo do que o que eu vivo hoje. E eu consegui esse resultado muito rápido. Então, eu tive que saber lidar com o dinheiro, com a empresa crescendo, com um crescimento assim exponencial, com a equipe, né, os colaboradores, com a questão da família também, porque são várias vertentes. Então, Sim. eu fui aprendendo a lidar com tudo isso conforme o tempo foi passando. Porque você não veio de uma família já estruturada financeiramente, Não. né? Na verdade, a minha família tinha uma condição assim, ok. Normal. Não era uma condição de levar pra Padrão, Disney, mas era uma não passava condição fome. de não passar Tá. fome, de ter uma comida legal em casa. Nós morávamos numa casa até que grande, era num bairro bem comum, inclusive é aqui atrás de Alphaville, é do ladinho. E nós morávamos numa casa confortável, meu pai sempre teve carro, não era um carro novo, mas ele sempre ia trocando, praticamente todos os anos, né? Ele fazia um upgrade. Sim. Aí somos eu, meus pais, minhas irmãs, são duas irmãs, uma de 14 e uma de 16 anos hoje. E nós sempre tivemos uma vida assim, ok. Não era nada luxuoso, não era nada. Por exemplo, a gente ia no shopping, tinha um tênis lá de R$ 100 e um de 300. Porque eu preciso do de 300, sendo que o de 100 já dá pra Aham, calçar. entendi. Então, era basicamente isso. Assim, a gente vivia numa. Mas e aí, uma das coisas que eu percebi aqui, durante as entrevistas, é que geralmente a capacidade da pessoa agir, a capacidade da pessoa fazer, geralmente estava atrelado a uma necessidade que ela passou em algum momento Sim. da vida, né? Então a gente percebia que conforme o tamanho da necessidade, a capacidade de ela agir era proporcional a essa necessidade que ela passou. Uhum. No seu caso, o que que te o que que te estimulava a fazer, a buscar mais, a querer crescer, enfim? Na verdade, não foi uma necessidade. Tá muito Tá bom assim o longe? microfone aí, gente? Tá Tá bom, bom? aham. Na verdade, não foi uma necessidade. Foi
uma vontade de ser independente. Porque, como eu disse, o meu pai tinha uma condição assim, ok, me dava o que eu precisava e não o que eu queria. Mas, a partir do momento que eu percebi que eu poderia ganhar o meu dinheirinho para comprar, por exemplo, uma bolacha na escola, um salgado, comprar as minhas figurinhas, que eu colecionava álbum de figurinhas. Então, quando eu vi que eu poderia ganhar o meu dinheiro, eu comecei a empreender. E isso foi com 12 anos de idade. Eu comecei a arrumar cabelos. Então, eu falei para as minhas tias, eu arrumo cabelo por R$10. Só vocês virem aqui em casa que a gente arruma. Ganhava meus 10, 15, R$20. Depois eu fui aumentando. E eu fui ganhando meu dinheirinho dessa forma. Aí, nunca mais quis ficar sem trabalhar. Então, desde os 12 anos, eu fui sempre inventando alguma coisinha. Já vendi ovo de Páscoa, já vendi... Inclusive, a gente tá agora, né? Era pra eu estar vendendo ovo de Páscoa agora. Mas já vendi ovo de Páscoa, já trabalhei com material de MDF. Sabe umas caixinhas, assim, não sei se você vai ter aqui. Que você caixinha pinta, crua, você pode pintar. Pintava tá, as caixinhas, sim, minha mãe decorava. Já fez isso já. Nossa, eu amava, assim, fazer uma lambança em casa. E nessa época que eu fazia as caixinhas, eu estava trabalhando como recepcionista. Tinha as guirlandas também, não tem? Que tem também. Que chama guirlanda, né? Tá. Você decora tudo bonitinho. Nessa época eu estava trabalhando como recepcionista de uma autoescola. Aí, em frente a essa autoescola, tinha uma loja que vendia o MDF. Eu peguei o meu primeiro salário, que era R$1.033, eu lembro até hoje, R$1.033 para comprar essas caixas cruas. Levei para casa, fui fazendo tudo, fui vendendo e no mesmo tempo estava estudando para passar no vestibular. Era meu sonho passar em odontologia, né? Graças a Deus eu passei, já estou formada. Não exerço. Você se formou ainda. Formei. Tá. E, na verdade, eu comecei a ganhar dinheiro com marketing, eu estava no 3º ano de odonto. Falei, cara, eu não vou largar, porque era meu sonho, eu sei o quanto eu batalhei por isso, eu sei o quanto eu estudei, o quanto eu me matei indo pra Moca. Eu saía daqui de Barueri, ia lá pra Moca, eram 2 horas. Então, eu pegava um ônibus, pegava um trem, um metrô e mais um ônibus, pra chegar. Aí, pra voltar, o mesmo caminho. Mas, assim, isso foi depois... Não dava pra jogar fora os 3 anos. Não, Deus me livre, mesmo ganhando dinheiro. Eu tava lá atendendo o paciente, eu olhava aqui a notificação caindo. Então, já trabalhei na autoescola, já dei aulas de inglês. Eu era professora da FISC. Estudei por 4 anos, mas sabe aquela aluna irresponsável que não... Sim. Falei, não, eu vou dar jeito nessa minha vida. Aí comecei a estudar direito. Então, foram 8 anos no total. 4 não fazendo nada e 4 estudando direito. E depois desses 4 anos, a dona da FISC viu essa evolução. Ela falou, Mica, você quer dar aula aos sábados? Falei, opa. Já estava na faculdade nessa época, estava no estágio, ganhando R$850 por mês, estava vendendo roupa e Instagram e joias no Instagram. Caraca, então você já fazia já tava, várias assim, coisas frenética. já. E isso com 18 anos? Por aí, 18, 19 anos, por aí. Uau. Aí comecei a dar aula na FISC, aos sábados, ia para a faculdade na semana, vendia roupa, vendia joia, fazia assim de tudo para ganhar dinheiro. Mas quando você fala assim que você começou a empreender com 12 anos, alguém te ensinou? Você acha que é algo inato seu? Não. Tipo, veio com você isso? E é isso que eu falo, se alguém tivesse ensinado, eu poderia ter faturado muito mais naquela época, eu poderia ter crescido muito mais. Eu estava fazendo sozinha. E esse é o problema da grande parte das pessoas que vão tentando, não, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de conhecimento. Todo mundo precisa de ajuda. Se eu tivesse sido ajudada naquela época com o conhecimento de alguém, o mesmo conhecimento que eu tenho hoje, cara, eu tinha explodido assim de um jeito, só que eu não tinha. Era no meu feeling, era o feeling. Tentativa e erro. Da forma que ia dando pra fazer. Entendi. E aí, quando que você começa a perceber assim... Nesse momento da sua vida, você trabalhava para conseguir essas coisas, essa independência. Era só as minhas Você não imaginava, você não desejava assim, vou ganhar milhões. Nunca. Não passava na sua cabeça, não é o seu desejo isso. Jamais. Nunca imaginei. Era um negócio muito distante. O meu sonho mesmo, assim, era me formar na faculdade de odontologia. E o meu pai tinha a nossa casa, né? A gente morava numa casa assim. E em frente a essa casa tinha um terreno que ele comprou, fez umas casinhas alugadas. E no último andar tinha uma parte bem grande. Cara, e eu sou técnica em edificações também, eu fiz junto com o ensino médio, mas isso aí eu não exerço. Mas como eu tinha esse conhecimento, eu comecei a desenhar a minha clínica lá em cima das casas alugadas do meu pai. Separei tudo certinho, onde seria a recepção, já tinha uma visão empresária também, eu falei assim, eu vou
atender em uma sala e eu vou alugar outra sala pra outro dentista, sabe? Tipo, eu achava a ideia brilhante. Já tinha um toque ali a Já. mais, uma visão a mais, né? Aí, o meu sonho era esse. Falei, cara, eu vou construir a minha clínica odontológica aqui em cima. Com que dinheiro eu não sei. Meu pai deve me ajudar, não sei. Eu vou dar um jeito. Mas eu vou construir aqui em cima. E eu quero ganhar pelo menos 10 a 20 mil reais por mês. Que já estaria uau, assim, já estaria excelente naquele cenário, né? Nossa. Era, sei lá, era a visão que eu tinha, assim, de mulher de sucesso. Ganhando 10, 20 mil reais por mês. Cara, e quando você vê as mulheres, antes até de você falar exatamente qual que é o negócio e o que você faz, quando você encontra hoje as mulheres que chegam até você nessa situação, qual que é a perspectiva? O que você tenta passar para essa pessoa? Porque é difícil, né? Eu acho que eu vivenciei esse processo de progredir também. E quando você está vivendo uma circunstância totalmente diferente, eu acho que a coisa mais desafiadora que tem é você ter uma visão positiva das coisas. Sim. Ter a visão de que você tá lá lutando, sei lá, pra saber o que vai comer, você imaginar que não, mas daqui a pouco eu vou ganhar milhões, vou ganhar bem, vou ganhar 20 mil reais por mês. É desafiador. Sim. Eu acho que chega muita gente pra você nessa situação. Aí como é que você lida com isso? O que você tenta passar pra essas pessoas? Eu tento passar exatamente o que eu passei. Como eu te disse, como eu sei como é vivenciar isso, eu tento passar de uma forma leve e explicar que o que vai trazer resultado não é a empolgação, não é a vontade de fazer acontecer, é a constância. É você persistir no que quer fazer, independente da área, independente. Tem gente que gosta de trabalhar com a internet, tem gente que tem um produto ou oferece um serviço mesmo. Então, independente da área, eu mostro que você precisa fazer todos os dias. Não existe esse negócio de empolgação todos os dias. Eu não fico empolgada todos os dias, até hoje, não tem como. Uau, tem como eu levantar sacada, todos né? os dias, nossa, que maravilha, vou trabalhar. Não. E É faz a o que tem que constância, fazer, a disciplina. né? Entendi. E quando que você percebeu que a internet não era só o negócio de postar foto, né? Porque a gente tem esse momento na nossa vida. Putz, isso aqui dá pra fazer dinheiro também, né? Aham. E aí, quando que você foi que você teve esse... Cara, eu percebi isso quando eu ainda estava em tudo isso que eu te falei, dos trabalhos e tal, e entrou a pandemia. Você explodiu na pandemia ou você quebrou? Porque tem os dois extremos, né? Você explodiu. A gente já tava aqui na pandemia, Renatinho? Já. A gente tava aqui, né? Final da pandemia. Eu fui o que dei certo na pandemia. Eu também. É. Foi a pandemia que deu esse... Porque ou você quebra, É ou 880, você explode. né? Exatamente. Foi muito 880. E nessa época eu ainda estava fazendo de um tudo. Aí a Fisk faliu por conta da pandemia. A Fisk faliu, eu fui mandada embora. A loja de roupa e de joias não estava vendendo mais, porque quem ia comprar roupa ou joia na pandemia? Sim. O estágio estava atendendo poucos pacientes. Eu falei, cara, daqui a pouco ele me manda embora também. Falei, o que eu vou fazer? O que as pessoas não vão parar de comprar na pandemia? Comida, doce, sobremesas. Aí eu lembrei de uma tortinha que todo mundo da minha família gostava. Eu falei, cara, eu vou vender essas tortas. Já ouviu falar na história da tortinha de limão? Não? Não. Nossa, essa é o clássico do Instagram. Mas eu falei, eu vou começar a vender essas tortas porque eu não vou ficar sem a minha renda. Fui mandada embora, o estágio daqui a pouco manda também, a faculdade estava no online, eu estava em casa assim, sem fazer nada. Falei, eu vou começar a vender minhas tortas porque todo mundo gosta e pode dar certo. Se não der certo, pelo menos eu tentei. Eu peguei R$60 com o meu pai e fui no mercado. Fui comprar a bolacha pra bater lá, a Já percebi que margarina. seu pai é o seu investidor, assim, muitas vezes. Ele né? ajuda, ele comprou, foi ele que me ajudou a entrar nessa parte do digital, ele que me ajudou com o curso. Mas eu fui no mercado, comprei as minhas coisas e comecei a fazer as tortinhas. Era mais ou menos desse tamanho, vendia por R$5. E eu pegava uma bolsa térmica, colocava várias tortinhas e saía na rua vendendo. Cara, na rua, tipo, de porta em porta, eu saía batendo. Mas na pandemia? Na pandemia. Ah, então porque as pessoas estavam em casa, sim. faz sentido. Exatamente, na pandemia, vendendo. Às vezes eu postava no Instagram também, galera, tô aceitando encomenda pra amanhã. Aí eu via quantas encomendas tinha, fazia, sei lá, umas 10 a mais e saía na rua entregando as que já tinham e batendo na porta pra ver se vendia o resto. Tá, aqui eu acho que tem um ponto muito legal. Que eu percebo, assim, que a maioria das pessoas, principalmente dessa faixa etária de idade, elas têm uma restrição, uma certa vergonha em trabalhar muitas vezes. Em fazer coisas desse tipo, de bater porta em porta pra vender alguma coisa. Cara, isso pra maioria das pessoas com essa idade é o fim do mundo. Sim. Tá? Como que você lidava com isso? Eu não lidava, eu ignorava. Não era um problema pra você? Não era, Ou nunca você... foi um problema. Cara, se eu precisasse vender água no farol, eu venderia.
Eu saía vendendo as tortinhas na rua, mas se não tivesse dando certo, eu ia pro Farol vender água. E você acha que esse comportamento, esse não ligar, ele é decorrente do quê? Do que você acha que... Por que você acha que, diferente da maioria dos jovens, você não enfrenta esse desafio? Porque a minha vontade de crescer era muito maior que a crítica das pessoas, sabe? Eu tinha muita vontade de ter o meu dinheiro, de conseguir algo pra mim. Eu queria mudar a minha vida, sabe? Eu só não tinha encontrado o meio ainda. A forma, né? Eu não sabia ainda, assim, como alavancar muito, como crescer de fato. Porque, por exemplo, se você vende, sei lá, no Farol, se você vende R$1.000 de água por mês, se você tem R$1.000 de lucro, no próximo mês você vai ter R$1.000 de lucro também. Num ano você vai ter R$12.000 de lucro. E por que você não pode ter esse resultado de 12 mil em um dia? Ou em um mês? Sim. Eu já fui pensando isso, falei, cara, eu preciso alavancar isso, preciso vender mais. Aí fui utilizando a internet para vender as tortinhas. E nessa mesma época, aí eu só tava no estágio e fazendo aula online, né, da faculdade. Aí eu ia pro estágio, voltava, ficava olhando ali os stories, sabe, passando tempo no Instagram, que é o que a gente mais faz, né? Ficava olhando no Instagram e falei, cara, minha prima tá ganhando dinheiro com a internet. Eu vi ela postando os prints das comissões que ela recebia. Eu falei, cara, mas como? Quando você diz, só pra ficar claro, quando você diz ganhar dinheiro com a internet, a pessoa vende alguma coisa na internet? Vende alguma coisa na internet, isso. E nesse caso era um infoproduto que ela estava vendendo. E ela falando, tô ganhando dinheiro com a internet. R$3.000 por mês com a internet. Eu falei, cara, R$3.000. Antes, quando eu fazia tudo aquilo, no máximo que eu ganhava era tipo 2.500. Chegava em 3.000 chorando, num mês muito bom. Aí eu falei pra ela, é verdade? A pergunta que todo mundo faz, né? Isso aí é verdade mesmo? Não é golpe? Não é pirâmide? Aí ela, não, é assim, assim, assim. Eu, tá bom. Aí no outro dia eu ia pro estágio, ficava pensando. Cara, eu aqui atendendo o paciente. R$3.000. Eu atendendo o paciente, eu falava, meu Deus, 3.000. Se ela ganha 3.000 por mês, ela pode fazer 6 no mês, ela pode fazer muito mais no mês. Aí voltava pra casa, conversava com ela. Ela me explicava mais um pouco, eu não tinha coragem de entrar. Isso porque na época o curso era R$197. Aí, depois de umas 2 semanas conversando, todos os dias com ela, todo dia eu chegava do estágio e ia tirar alguma dúvida. Aí, depois de 2 semanas, conversando também, conversei com meu noivo, conversei com os meus pais, conversei com as meninas, com todo mundo. O que vocês acham disso? Entra, se você não tentar, você não vai saber. E eu ficava, não, gente, mas como assim, se eu não tentar? Aí, criei coragem, todo mundo apoiou também. E tem esse ponto, e tem esse ponto, porque normalmente a família não apoia. A minha foi o contrário. Eu não tinha vontade, eu desconfiava e minha família apoiou. Hoje, o que eu vejo com as minhas alunas é que elas têm vontade, elas querem, mas a família fala que é golpe, que é pirâmide, que não vai dar certo, enfim. Aí, comprei o curso. No primeiro mês, eu fiz R$30.000. Tá, mas peraí, você comprou o curso. Aí o curso, ele te ensinava a vender na internet. Na verdade, na época, eu não sei como está hoje, mas na época era um curso que ensinava a vender o próprio curso. Tá. Só que quando eu entrei, eu fui entendendo. Eu falei, cara, eu não quero só isso. Eu vendi muito esse curso, até porque é o caminho. Aí o você vendia primeiro pra quê? passo. Eu vendia no Instagram. Ah, eu para tinha as pessoas 8 que mil te seguiam. seguidores. Isso, na época eu tinha 8 mil seguidores. 8.900. Aí comecei então a vender... você vendeu coisa pra caramba, porque era 197, né? Era Então você vendeu muito. Fiz R$30.000, acho que 32 a 35 mil reais. Fui vendendo no Instagram e eu explicava, galera, é um curso e tal, para você entrar na internet, para você entender como funciona esse mercado. Só que não tinham tantas estratégias como tem hoje, não ensinava você a abrir a plataforma e ver outros produtos e outras coisas para vender. E a gente tá falando de 3 anos atrás? 3 anos atrás, 2021. Aí comecei a vender bastante. E a galera me pedindo, Mica, me ensina mais sobre isso. Mica, eu quero de você. Eu não quero que você me venda o curso, eu quero saber de você o que você está aplicando. Porque eu estava vendendo tanto o curso, quanto e-book de maquiagem, curso de automaquiagem, receitas. Aí você fazia um stories, colocava o link lá para a pessoa comprar, era isso? Não, colocava o link pro WhatsApp, mandava a galera pro WhatsApp e eu mesma ali, convertendo o tempo inteiro, explicando, mandava áudio. E aí, nesse já primeiro mês, você já parou de fazer as coisas que você fazia? Não. Eu fiquei com medo ainda, porque eu falei, cara, eu fiz 30 mil esse mês, mas no próximo mês eu não vou fazer. E aí, quando você fez 30 mil, eu acho que já é um salto gigantesco, assim. Nossa! E aí, o que passou na sua cabeça? O que você fez com esses 30 mil?
Eu fui juntando a minha primeira grana, assim, eu fui Você não juntando, gastou? depois... Não gastei, a princípio não, aí depois eu realizei o sonho de fazer a rinoplastia, colocar o silicone, e depois eu comprei um carro, mas eu paguei, tipo, 35 mil reais na época, só que eu já tinha 1 milhão na conta, quando eu comprei o carro. Tá, mas Foi, dos tipo, 30 mil pro milhão... Eu tô pulando, tá lá na frente, tá. né, não. Ó, comecei vendendo curso, comecei a vender outras coisas. Então, e-book, coisa de emagrecimento, vendia vários produtos. E a galera não tinha essa visão que você pode entrar na internet para vender outras coisas e ser comissionado por isso. Comecei a vender isso e a galera, nossa, me ensina, eu quero ouvir de você. Eu não quero que você me venda o curso, quero ouvir de você. Eu falei, tá bom, vou lançar uma mentoria. Depois de uns 3, 4 meses trabalhando só como No afiliada... segundo mês você já conseguiu o mesmo valor. Não. No segundo mês eu fiz 7 mil. Mas por que eu fiz 7 mil? Porque eu parei o segundo mês inteiro para estudar. Sabe quando você procura... Eu até tava falando isso ontem nos stories. Sabe quando você vê, assim, a mina de ouro? Eu tinha enxergado a mina... Opa! Deu um twin no ouvido dele agora. Eu tinha enxergado a mina de ouro. E eu falei, é isso, agora eu vou fazer por merecer... para que eu consiga faturar muito mais. Eu parei o segundo mês inteiro. Mas ainda assim eu fiz 7 mil reais, porque ainda tinha gente do remarketing, né? A única coisa que eu fiz foi remarketing. E fui estudar para entender melhor. Aí eu entendi que você pode vender o seu produto pela internet, o seu serviço, você pode lotar a sua agenda, seja de um salão, de uma clínica odontológica, de algum lugar que precisa de pacientes presencialmente. Entendi tudo isso, falei, tá, agora eu vou ensinar, vou lançar uma mentoria. Aí no 3º, 4º mês lancei a mentoria. E eram turmas, tipo, de 200 pessoas, 300, 400, 500 pessoas. Tudo isso com Instagram de 8 mil seguidores. Aí foi crescendo aos poucos. Na época aí eu já deveria estar com uns 10, 12. Aí foi crescendo, a galera seguindo. E aí você ensinava mulher por mulher, ou era independente? Todo mundo? Todo ou mundo. Era só mulher? Mas a maioria... quem se identificava comigo era mulher, né? Mas a maioria ali era o tempo inteiro pedindo... Mica, eu quero de você, eu quero de você. Aí lancei a mentoria, fiz alguns milhares de reais com a mentoria, aí foi nesse Já no ponto 4º mês? 4º, 5º, 6º, cada mês tinha uma turma de mentoria, né? Aí que foi que você começou a ver um dinheiro mais Sim, relevante. aí eu comecei a entender que realmente dava para você continuar faturando constantemente. Tanto que o que eu sempre falo hoje é, nós sempre fazemos 7 dígitos desde o lançamento do nosso produto. Por quê? Porque a gente tem constância e a gente aplica as estratégias corretamente. Porque tem gente que entra, aplica um mês, ganha, sei lá, seus 5 mil reais, no outro mês, não quero aplicar. Aí quando o negócio aperta, volta, aplica, mas não tem essa constância. Entendi, não Eu reconstruir um negócio. Exato. Né? Aí eu entendi que se eu tivesse essa constância em relação ao marketing, eu conseguiria ganhar muito mais dinheiro. E depois de uns 3 ou 4 meses que eu entrei, eu pedi a demissão. Foi bem na época que eu comecei a lançar as mentorias. Aí eu pedi demissão do estágio, né? Que era o único que eu ainda estava. E parei de vender as minhas tortas na rua desde o primeiro mês com o marketing. Uau. E nisso, 9 meses depois, eu fiz o meu primeiro milhão. Deu 1 milhão e 200 mil reais de lucro. E desde sozinha. o início, desde o primeiro dia que você começou, 9 meses depois, deu 1 milhão e 250. Exato. Tá. 1 milhão e 200. 1 milhão e 200. 1 milhão e 200 mil de lucro, E aí a assim, sua sem família faturamento falava o quê? bruto. Cara, minha família acreditava. Minha família sempre acreditou, assim, porque desde o início eles falaram, não, vai dar certo, tenta, vai dar certo. Aí, outra coisa, no primeiro mês, quando eu fiz os 30 mil, meu pai que ficou com receio, ele falou assim, Micaele, como é que tu vai sacar esse dinheiro? Que é a nossa dúvida, né? E a gente sabe que só pode sacar 30 dias depois, normalmente. Agora tem umas plataformas que sacam antes. Mas... meu pai ficou meio receoso, eu também. E eu falava, não, tá tranquilo, imagina, pai, claro que eu vou sacar. E quando eu entrava pro quarto, eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou sacar esse dinheiro? Não tinha esse conhecimento de MEI, de abrir um CNPJ, não tinha. Nossa, então, tipo assim, além de fazer as vendas, que é o processo ali muito importante, tem um outro problema, que nesse caso era conseguir sacar o dinheiro. Conseguir sacar, eu não Uau, tinha essa visão. tá. Na época, era na Hotmart, né? E é R$ 1.900 por mês que você pode sacar como pessoa física. Aí com o MEI, com o CNPJ e tal, você consegue sacar o resto. Mas eu não tinha essa visão. Então eu passei 3 meses sacando R$ 1.900
E eu já tinha os 30 mil do primeiro mês, já tinha 7 do segundo, já tinha mais um pouco do terceiro. Ah, por isso você não gastou, então, você não conseguiu sacar, Não, pô. também. Não, mas depois quando eu saquei, eu não gastei. Eu fiquei alguns meses esperando, tanto que eu entrei ó, em 8 de maio de 2021. Eu fui realizar esse sonho da rinoplastia dia 1 de dezembro de 2021. Ah, Então, o final do ano. sim, eu esperei. Aí a questão do carro que eu comentei com você, foi assim que já tinha 1 milhão na conta, já tinha feito a rinoplastia e tal. Você já conseguia sacar do Já dinheiro? consegui, já tava no banco Ah, já. tá. Eu falei, meu, o que eu faço com essa grana agora? Eu vou investir, eu vou comprar meu carro, eu vou fazer isso, aquilo. Eu falei, vou comprar um carro. Aí todo mundo pensando, né? Meu, ela vai comprar o carro, né? Com 1 milhão na conta, comprei um Fiesta de 35 mil. Uau, era novo? Não. Não era novo? Não, era da minha sogra, aí minha sogra vendeu pra uma agência, essa agência me vendeu de volta. Porque tava lá pra vender. Eu falei, já que é pra comprar um carro, eu vou comprar um que eu conheço. Mas já tinha uns 30 mil quilômetros. Aí, comprei o carro E e já depois... foi uau também? Não, você já foi. Meu, eu ia pra faculdade, porque eu ia de trem, de ônibus. Eu ia pra faculdade, todos Realizada. os dias tinha a minha fotinha aqui, ó, no volante. Todos os dias eu tirava essa foto, porque era um sonho, assim. Eu tava indo pra faculdade de carro, com um carro que já estava quitado, que eu que conquistei com o meu trabalho. Nossa, era um sonho. Aí depois eu juntei mais um pouquinho. Você devolveu os 60 reais pro seu pai, lá o dinheiro pro seu pai? Não, mas eu paguei, eu dei um carro pra ele depois. Eu falo pra ele, tá entendi. pago. Aí depois eu juntei um pouquinho mais e comprei minha primeira casa. Aí sim, Depois eu você entendi. diz mais quanto tempo, assim? Um mês depois. Tá. Porque o faturamento já estava muito grande, assim. A gente já estava fazendo ali 50, 100, 200 mil, 270 mil por mês, sabe? Tá. Então, já estava um faturamento alto. Aí, comprei a minha primeira casa, paguei à vista. Foi 940 mil reais. Quando eu comprei a casa, eu entendi. Eu falei, cara, de fato, você é uma empresária, você venceu. Porque, pra mim, vencer era a meta de vida, assim. Ô, nesse processo, demora pra virar a chave, assim, né? Demora. Pra sair. Quando que você percebeu que você tava vivendo coisas muito maiores do que você tinha imaginado? Eu comecei a perceber quando eu já estava lá na casa, quando eu já estava com o meu carro e quando eu já tinha proporcionado uma vida dos sonhos para minha família. Eu tirei os meus pais do trabalho. Hoje eles só trabalham se eles quiserem. Então eu dou uma aposentadoria bem gorda por mês para eles fazerem. Cara, quero viajar esse mês. Vão viajar. Minha mãe cuida do cabelo, do corpo, da unha, de tudo com o valor que eu dou para eles por mês. Então, quando eu comecei a ver a minha família sem precisar se desgastar, sem precisar contar moeda no mercado, porque era tudo assim. Eu pegava uma bolacha, colocava no carrinho escondido, não tinha essa de comprar doce, Não dá pra sair pra jantar, né? Nossa. Tipo, uma vez no mês, dá pra comer uma pizza e tal. Cara, era muito difícil. Pizza era uma vez a cada 3 meses. Até hoje eu fico brincando com meu pai, porque quando a gente começou, eu e o Bruno, né, meu noivo, foi há quase 8 anos atrás. E quando ele ia pra casa, aí meu pai falava, vamos pedir uma pizza? Tipo, de 3 em 3 meses, ele pediu uma pizza pra agradar o Bruno. Aí, Coca-Cola? O que era Coca-Cola, gente? Era Dolly. Era só Dolly. Então, e não por falta de condição, mas porque tinha que economizar. Se Porque aumentasse fazia um pouquinho, diferença ali no final, né? Se aumentasse um pouquinho no refrigerante, ia faltar para uma outra coisa. Então, depois que eu percebi que eu proporcionei essa vida de fato, assim, tranquila para os meus pais, eu falei, cara, é isso. Oi, uma coisa que eu percebo, assim, que a gente vê de padrão, é que a gente, independente do estágio que a gente vai alcançando, que a gente vai atingindo, quando a gente sobe alguns degraus, a gente entende que tem outros ali na frente, ou seja, que tem outras Sim. coisas que a gente precisa aprender. Pelo que eu percebi, você ganhou um dinheiro, daí a sua segunda questão foi sacar. Depois, o que eu vou fazer? Vou investir? Vou fazer o quê? Uma das pontos em comuns é que a maioria das pessoas, quando elas têm esse resultado, elas alavancam muito rápido, elas sofrem por não ter uma preparação para lidar com tudo isso. E elas acabam fazendo muitas coisas que elas acabam depois aprendendo que poderia ter encurtado o caminho ali, de não ter Sim. feito, enfim. O que você acha que você fez de errado para quem, tipo assim, você tá alavancando financeiramente agora. Pô, não faz isso que isso não funciona. O que você fez, o que você vivenciou, que você viu que, tipo assim, putz, errei porque não tinha um conhecimento, não tinha uma preparação? Na realidade, eu percebo que eu comecei a perder o foco. Quando eu já estava, assim, no auge, eu comecei a perder o foco porque você fica deslumbrado
com tudo isso. Não que tenha perdido a humildade, mas perdi o foco de... não, depois isso aqui eu faço. Agora eu vou pra tal lugar, agora eu vou pra tal evento, agora eu vou pra um evento de tal mentor, disso, daquilo. Então eu escutava muitas pessoas e isso fez um nó na minha cabeça. Tanto que eu falo pras alunas hoje, foque em um único mentor para cada área da sua vida. É a área do marketing digital, desenvolvimento, relacionamento, um único mentor. Porque você escuta muita gente, isso dá um nó. E foi o que aconteceu comigo. A gente estava mantendo uma constância, assim, uma crescente, do nada fez um pouquinho assim. Eu falei, opa, bora voltar. Aí voltei pro foco. Aí imediatamente já identificou o que era. Sim, assim. Foi muito rápido. Entendi. Foi muito rápido. A gente não deixou a peteca cair. Né? Mas esse é o ponto também que você teve de diferente, porque muita gente precisa quebrar. Pra, tipo, acende, aí quebra. Putz, errei, não vou mais quebrar, não vou fazer errado aí, reconstrói tudo e dá certo, né? Você não precisa chegar a esse ponto de perder muito dinheiro. A gente já corrigiu no início. Pô, legal. E aí quando você tava vivendo um outro estágio da sua vida, no início lá você não tinha essa perspectiva, tipo, vou ganhar tanto dinheiro, enfim. Quando você começa a vivenciar tudo isso, qual que passa a ser o seu sonho? Qual que passa a ser a sua perspectiva de vida? Na verdade, foram vários sonhos que ao longo do tempo eu fui realizando. E o meu medo era esse também, perder a vontade. Né? O combustível, porque se você não tem sonhos, se você não tem motivação, você vai fazer o quê? Então, eu fui realizando vários sonhos, aí lancei o treinamento, né, que foi o nosso carro-chefe até hoje. O treinamento explodiu, já foi mais um sonho realizado, porque eu provei que dava certo, que eu conseguia fazer. Aí, comprei uma outra casa, que era o meu sonho, morar em Alphaville. Tem até uma história do muro, que depois eu vou comentar com você. Mas meu sonho era morar aqui, comprei a minha casa aqui. Troquei de carro, dei o carro do meu pai, dei o da minha mãe, dei uma casa pra eles. Sabe assim, cada sonho você vai colocando o checkzinho, assim, e sonhos gigantescos. Sonhos com 24 anos. E hoje, quando você para pra olhar pro seu futuro, ou seja, tem o futuro inteiro pela frente, então, a vida inteira, o que você hoje imagina? São novas metas e novos sonhos. Eu comecei a me forçar a sonhar bem mais alto. Porque naquela época, quando eu vendia torta na rua, eu já sonhava alto. 10, 20 mil por mês como dentista. Que era muito longe, mas era alto, né? E no nível que a gente chegou agora, assim... Eu falei, cara, eu preciso de uma motivação, de uma meta, eu preciso de um desafio maior para que eu consiga realmente manter ali, ficar on fire o tempo inteiro. E hoje são outras coisas, outros sonhos, outras metas, porque se você para, você não tem combustível, assim. Teve uma época que eu parei e eu pensei, cara, mas já foi, sabe? Quando você dá o chequezinho assim, Você acredita em Deus ou não? Muito. Porque... Você acredita que essa tua ascensão tem alguma coisa relacionada com a sua fé? Sem dúvida. Sem dúvida. Ele esteve presente, assim, sempre, em todos os momentos. Principalmente quando era lá na rua, quando era lá no bairro que eu morava, quando era voltando da faculdade, quando era acordando muito cedo, chegando muito tarde. Eu tenho certeza que ele esteve presente, assim, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não que não esteja mais, mas até mais. Antigamente era até mais. Eu sentia assim, cara, você vai conseguir, você vai. Parece que ele me erguia e me colocava pra fazer o que era pra fazer. Quando a gente te pergunto isso porque na maioria das vezes, quando a gente tá nesse momento de pressão, o nosso combustível, a nossa força é isso. É se agarrar, acreditar nisso, alimentar essa fé de que as coisas vão mudar, né? E, pô... ter essa virada de jogo assim, isso explica muitas coisas, você tem uma fé muito grande, enfim, né? Mas quando a gente pensa em momento de pressão, qual que é o momento de pressão, o maior momento de pressão da sua vida, assim, que você fala assim, putz, cara, suportei isso, assim? O maior momento de pressão foi o meu primeiro ano como afiliada. Primeiro. Hoje é uma pressão gigantesca, só que eu sei lidar. Hoje eu sei lidar, faço terapia, inclusive, para conseguir lidar com tudo isso, lidar com o crescimento, lidar com críticas, porque não adianta. E é o que eu falo, você vai receber críticas quando estiver pequeno, quando estiver começando. Na verdade, até antes, quando estiver pensando em começar, você vai receber críticas. Depois você vai continuar. Quando der certo, vai receber críticas. Quando der muito certo, as críticas vão... vai piorar mais ainda. Então, eu recebi muito... no início, e consegui lidar, né, com isso. E hoje eu sei lidar,
Mas no início eu não sabia. Eu tentava ignorar, mas era algo que me corroía por dentro, sabe? Quando as pessoas te falavam o quê, por exemplo? Golpista, você roubou meu dinheiro. Tipo, a pessoa comprava algo comigo, recebia o produto, tava lá. Você é uma golpista, você roubou meu dinheiro, você não sei o quê. A pessoa preenche tudo, coloca o cartão. Teve um cara que falou assim, foi o meu filho de 2 anos que preencheu aqui, foi sem querer que passou o cartão. E continuou me atacando ali, falando um monte que era pra eu devolver. Cara, assim, é um ataque absurdo. Absurdo, até hoje. Caraca! Até hoje. Tem gente que compra o curso, né, o treinamento, e fala assim, você é uma golpista. Lá no treinamento não tem nada, sabe? Aí você abre a tela, tem 15 profissões, tem um monte de estratégia, são mais de 100 aulas. É muita coisa, assim, mas a pessoa não se dá o trabalho de colocar em prática o que tá ali. E prefere colocar a culpa em uma outra pessoa, ou enfim. E no início, no primeiro ano, foi uma pressão muito grande, tanto que assim, eu me distanciei da minha família, o meu noivado quase acabou, na verdade era namoro na época, mas quase acabou, a gente se distanciou demais, porque eu só queria saber de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu chegava, eu ia pra mesa, eu já dormi na mesa de casa, porque no outro dia tinha que sair cedo, e eu tava lá fazendo as coisas no computador, pra trabalhar com a internet. Então foi uma pressão muito grande. Não sei como eu não entrei em depressão nessa época. Emagreci 8 quilos. Eu já sou magra. Tava Pois assim, a mão dava pra ver o osso. Dava pra ver assim, marcadinho. Tava muito magra. E foi uma época assim que, cara, só Deus pra sustentar mesmo. Essa foi... E nessa época, financeiramente falando, você já ganhava uma grana? Já tava ganhando. Já tava perto do primeiro milhão. Tava pertinho. Só que eu não parava. Eu não parava. E... Não, eu ia te perguntar, né? Porque é muito louco. Porque quando a gente não tem algo, a gente acha que quando a gente ter aquele algo, muita coisa resolve. Realmente muda, mas não, acho que não é determinante. Quando eu vivia numa situação financeira muito desafiadora, na minha cabeça, quando chegasse a grana, putz, tava tudo resolvido, tinha acabado. E aí você entende que chega vários outros problemas, chegam outros problemas maiores. E quanto verdade. mais grana, mais problemas. Uau. É o tempo inteiro. E o que você... Aí, beleza, você passa por essa etapa e agora olhando pra trás, o que você aprende com isso? O que você vê que você, tipo assim, putz, isso me ensinou muita coisa? Eu aprendi que eu não preciso me forçar tanto. Eu preciso manter o foco, a disciplina, mas eu não preciso acabar com a minha saúde mental, com a minha saúde física, me distanciar da minha família por conta de trabalho. Inclusive hoje, assim, eu sou muito apegada com todos da minha família. Eu entendi que uma coisa é você trabalhar para ter liberdade financeira, outra coisa é você curtir essa liberdade financeira. Uau. A gente precisa curtir Mas isso. você não acha que pra gente alcançar essa liberdade, em algum momento a gente vai ter que... Tem que se privar. Vai ter que... Eu acho que é imprescindível, né? Sim, tem que se privar, mas eu acho que eu me privei demais. Passou demais. do limite que precisava. Passou assim, absurdamente. Entendi. Absurdamente. Até afetar a minha saúde. Você se arrepende? Não. Então faria de novo. Não, eu faria com mais cautela. Entendi. Mas eu não me arrependo, porque eu precisei desse ano complicado para que eu pudesse entender hoje que a minha vida não é só trabalho, sabe? Por mais que, se eu me desdobrar um pouquinho mais, eu consigo faturar bem mais, mas eu consigo viver bem menos, sabe? Viver feliz. Entendi. Tem que achar a linha entre termo. que dá pra viver e dá pra ganhar. Isso, não exatamente. só ganhar e não só viver. Tá, entendi. Isso. Entendi. E aí começou, então, assim, você acaba lidando com muitas mulheres Sim. que querem ascender também, certo? Tá. Como qualquer outro negócio, como qualquer outra coisa, cara, não é todo mundo que vai dar resultado. Não é todo mundo que vai ter a vida que você tem, não é, enfim. Você já deve ter visto vários cenários, tanto a mulher que dá certo, tanto a mulher que não dá certo. Sim. Quando você para pra analisar isso, que característica que você percebe que a mulher que dá certo tem, que a outra não tem? A disciplina. Sem dúvida. Isso é o que eu bato muito. assim? Muito determinante. Quando muito. você diz disciplina na prática, é fazer o quê? Tipo, estudar todo dia, fazer todo dia? Não necessariamente estudar todo dia, mas não deixar cair, sabe? Deixar a sua constância cair. Porque se você vem numa constante aqui de trabalho, de aplicar estratégia, de falar com o cliente, de procurar mais conhecimento, se você deixa cair um pouquinho, quando você volta, não é a mesma coisa. É a lei da inércia, né?
Se tá em movimento, é mais fácil deixar em movimento. Se tá parado pra Exatamente. tirar da inércia, caraca, eu Então, eu falo pra elas, sempre mantenha a disciplina, porque não é todo dia que vai acordar motivada. E da mesma forma que eu tenho alunas que já faturaram milhões, tem alunas que já faturaram mais de 10 milhões de reais. Uau. 10 milhões, 5 milhões, 2 milhões. Tem várias alunas que estão no caminho do primeiro milhão, que já passaram de meio milhão de reais. E outras que faturam 5 mil por mês, 10 mil por mês. Que pra realidade dela, provavelmente deve ser muita coisa. Sim, que tá ok, que pode melhorar, óbvio, mas que elas estão vivenciando aquilo, que elas estão melhorando agora para que elas possam realmente ter um resultado fora da curva daqui a um tempo. Então, Entendi. eu acho que assim, eu respeito muito a trajetória das pessoas. É sobre respeitar, é sobre dar o direcionamento, mas não adianta você querer ensinar quem não quer aprender. Então, tem muita gente que não quer e você não tem o que fazer, cara. Você vai ficar... É muito difícil isso, né? Porque a gente percebe aqui, cara, tem várias coisas que na minha cabeça não fazia sentido no início e eu tive que me forçar a entender algumas coisas. Por exemplo, a gente já conversou com muita gente aqui, desde da pessoa que ganha muita grana, desde o atleta muito bom, desde o super artista. E aí, várias vezes, quando a gente foi conversar com essas pessoas de sucesso, assim, com essas pessoas que tinham um resultado muito expressivo, a gente recebia uma expectativa muito grande das pessoas. Então a gente recebia direct, a gente recebia as mensagens, tipo, putz, é hoje que minha vida vai mudar e tal. E quando a pessoa vem aqui e ela vai contar aquilo que ela vivenciou, aquilo que ela acha que foi determinante para ela ter o resultado que ela tem hoje, na maioria dos casos é muito parecido. Tipo, pô, a disciplina, é o trabalhar, é estudar, em algum momento abdicar e tal. Cara, a pessoa fica frustrada. E aí essa pessoa que ela ficou frustrada porque não teve uma receita mágica. Não quer pagar o preço. Daí ela fala assim, não, porque isso aí não existe, isso aí é balela, isso aí é não sei o que e tal. Só que eu percebi que é muito difícil você fazer o básico. É muito difícil. É a pior parte, parece, né? Exatamente. Por mais que pareça simples, ter disciplina, acordar cedo, não sei o que. Cara, é muito difícil, cara. O que você acha que é determinante pra pessoa conseguir executar esse básico? Pra executar o básico. Pra conseguir desenvolver esse básico. Porque quando a gente fala de disciplina, putz, é algo simples, vai. Disciplina. Beleza, todo mundo sabe o que é disciplina. Sim. Você nasceu, mas não faz, né? Mas não faz. Não tem. Como que a Micaele desenvolveu essa disciplina, por exemplo? Entendendo por que e pra quem eu precisava fazer isso. Acho que quando você tem um porquê, ou quando você tem um pra quem, ou os dois, você vai com muito mais foco, com muito mais disciplina. O porquê é porque eu queria mudar muito de vida. Eu não aceitava mais a realidade que eu vivia. Uau. Eu não aceitava mais ficar vendendo torta de limão na rua, sabe? Por mais que não tivesse vergonha alguma. E pra quem? Era pra minha família. Então, eu sempre tive isso, cara. É por eles. Um combustível. É pra eles. É um combustível que te faz ir até... Inclusive, tem até uma história de uma menina que, se eu não me engano, morava lá onde eu morava. A gente já se seguia desde a época, assim, da escola e tal. E ela teve um filho com AME, né? E o medicamento, se eu não me engano, é R$1 milhão o medicamento. Não vou saber ao certo. Mas ela conseguiu esse R$1 milhão. E ela não trabalha com a internet. Ela conseguiu. Por quê? Porque era uma mãe desesperada e precisava. Era o pra quem dela. Ela precisava e ela conseguiu, com várias doações, trabalhando o tempo inteiro. E não foi em muito tempo, se eu não me engano, em 6 meses ela conseguiu levantar R$1 milhão para o tratamento do filho. Então, para quem? Era pro filho. E você tem um porquê, tem um pra quem. Qual o tamanho da sua necessidade, Exatamente. né? Quando você precisa, você faz. Não adianta. Diz que tem uma analogia muito legal, que inclusive meu sócio faz, que é o seguinte... o gosto do prato, o quanto você gosta de um prato, tá muito atrelado com a sua fome, o tamanho da sua fome. Sim. Né? Quando o prato não tá tão ruim, espere ficar com mais fome, né? E aí aquilo vai parecer bom. É isso, então para manter essa disciplina, vê onde tá o seu combustível. Entendi. E aí hoje o que te mantém motivada mesmo já alcançando isso é o quê? São os projetos futuros. São as novas metas que eu estipulei para mim mesma, que são metas gigantescas, porque é como a gente sempre fala, sonhar pequeno e sonhar alto, mesmo trabalho. Então, eu vou sonhar muito alto. Porque... E agora que você já viu que já dá certo? Exatamente, também, né? Eu já cheguei até aqui. Cara, era muito improvável, sabe? Era muito improvável. Você acha que você é escolhida? Não acho.
Não acho que eu tenha sido escolhida. Você acha que você tem alguma coisa diferente? A vontade de ajudar as pessoas, que poucas pessoas têm. A gente vê muita gente ganhando dinheiro, mas poucas pessoas distribuem esse conhecimento para que outras pessoas também consigam. Exatamente. Aqui. Acho que é a vontade de ajudar. Quando um negócio que me deixa curioso é que, por exemplo, você diz que a pessoa ter essa necessidade de estar inconformada com a situação que ela vive é algo fundamental para ter uma virada de chave, assim, para mudar a vida. Eu concordo plenamente com isso, acho que eu vivenciei isso, de chegar uma hora da sua vida e falar assim, meu, não aguento mais ver isso, quero coisas melhores. Beleza. Muitas pessoas que chegam até você vivem nessas circunstâncias, mas não tem essa força de mudar, do tipo assim, por que, cara, as pessoas que com circunstâncias tão parecidas têm forças diferentes? Por que mesmo alguém lá numa situação terrível não aplica tudo que você fala, por exemplo, para colocar em prática? Sabe o que eu acho também? É que desde de pequenos nós somos ensinados a trabalhar, estudar, aí faz uma faculdade, trabalha, se aposenta e morre. É isso. Eu vejo muito uma mentalidade muito limitada nas pessoas. Às vezes até tem a vontade, mas, por que eu vou fazer isso, sendo que eu tenho meu emprego, que eu ganho R$2.000 por mês? Sabe, eu vejo que a falta de combustível é por ter um roteiro que todo mundo está seguindo, que poucas pessoas saem disso. Então, é mais por não é um incentivo, mas é porque tá todo mundo indo pro mesmo caminho, sabe? Entendi. Porque eu vou para essa fila menor se tem uma fila gigantesca aqui, essa daqui deve ser melhor. Eu acho que cai muito naquela parte, naquele negócio de querer pertencer, né? Sim. De querer fazer parte de uma comunidade, de um grupo e tal. E as poucas pessoas que se dedicam em empreender, em fazer realmente dar certo, têm resultado assim fora da curva. Conseguem ganhar em um mês o que não ganharia assim em 10 anos. E eu vejo que hoje no Brasil, assim, a gente sempre fala isso aqui, né? No Brasil, a gente vive num país que é muito fácil se destacar. Porque o parâmetro das pessoas é tão baixo que um pouco que você faz, um pouco que você estuda, um pouco do livro que você lê, você já tá muito à frente de muita gente. Né? E agora, uma coisa que me deixa curioso eu acho que você deve receber muito essa pergunta também. Tá, beleza, a minha mulher chega até você, mas ela não tem um Instagram, por exemplo. Ela abriu o Instagram agora, ela consegue também fazer dinheiro com a internet? Sem dúvida alguma. Mas como que ela faz? Porque são várias maneiras, não necessariamente no Instagram, mas tem várias profissões que você consegue trabalhar através da internet e tem várias formas de vender, mesmo que não tenha seguidores, por exemplo. Porque é uma grande objeção. A galera fala, nossa, mas eu não tenho seguidor, como que eu vou conseguir trabalhar com a internet? Trabalhando, se dedicando, entendendo quais são as estratégias, entendendo quais são as profissões, sabendo em qual profissão você vai trabalhar, porque é muito de identificação também. Tem gente que compra o curso, que se identifica, por exemplo, em vender o meu curso. Fala, cara, eu quero ganhar uma comissão por vender o seu curso, porque ele é muito bom e vai ensinar outras mulheres a empreenderem. Aí tem gente que compra e fala, não me identifiquei, não quero indicar o curso, porque eu não quero trabalhar fazendo isso, mas eu quero ser social media de outras empresas. A pessoa tem lá todo o acompanhamento. Ela consegue também desenvolver outras habilidades. Tem inúmeras profissões dentro do curso. Então, a pessoa escolhe o que se identifica. Não necessariamente vende o próprio curso, que é uma grande objeção também. A galera fala, curso de vender o próprio curso. E, cara, quem fala isso é exatamente quem não entrou no curso, quem não sabe o conteúdo que tem lá dentro. Porque é uma das formas. Uma das formas. Uma única forma, assim. Uma das formas que tem para você trabalhar na internet. Tem social media, tráfego pago, como falar em público, Canva para negócio. Cara, tem assim, muitas profissões que você escolhe, se identifica e começa a ganhar o seu dinheiro através da internet. Até porque é um negócio relativamente, se a gente comparar com outros canais de venda ou com outros negócios, é um negócio novo, o negócio da internet, né? E a gente viu que na internet deu um boom muito grande, na pandemia deu um boom muito grande. E qual que é o que você imagina de futuro para a internet? Você acha que isso é uma moda que vai passar? Não. O que você acha para onde vai ir esse Só vai mercado? se aperfeiçoar, assim como já está se aperfeiçoando. As primeiras estratégias que eu utilizava, hoje já não funcionam tanto, algumas sim,
mas outras já foram atualizadas. Inclusive, eu tive que atualizar todas as aulas do treinamento para acompanhar o mercado, porque tem coisa que eu ensinava que hoje não funciona mais. Então, para agora, eu vejo que quem se profissionalizar vai conseguir se manter no mercado. Porque antes não era um negócio assim, nossa, todo mundo muito profissional. Não tinha filtro, né? Não tinha. Ganhava dinheiro assim. Tanto que eu falo, foi muito mais tranquilo naquela época. Hoje não é que seja assim muito difícil, mas a régua subiu. Então, para você se destacar, você precisa ser realmente profissional, você precisa realmente manter a constância, vender produtos de qualidade. É isso que eu bato sempre na tecla. Por quê? Porque quem compra um produto comigo, compra o próximo. E quem compra esse próximo, compra o outro. Então, o meu funil, a minha esteira, é completamente vendida, assim, todos os produtos. Tudo que a gente lança, vende. Porque tá baseado numa entrega genuína de fato. Exato. Se você entrega um produto bom, a pessoa vai comprar o seu próximo produto. Porque é como eu falo nas palestras. Se eu entreguei um produto que tirou a pessoa do ponto A para o ponto B, do B para o C, o próximo ela vai comprar. E o próximo, e o próximo. Eu tenho alunos que têm todos os nossos produtos da esteira. Uau! E qual que é o resultado que você vê mais comum, assim, que você percebe que o que mais impacta na vida da pessoa? O ganhar dinheiro acaba sendo uma consequência. A liberdade. É isso que as a pessoas mais liberdade. buscam. O dinheiro é exatamente o que você falou, é a consequência. É a liberdade de uma mãe que tá com um filho doente em casa e que não precisa ir trabalhar. Que não precisa levar um atestado pro chefe, ter o valor descontado no final do mês, que não precisa ficar preocupada. É a liberdade de uma mãe que pode levar o filho na escola, buscar o filho na escola. E às vezes a pessoa não quer ser milionária, né? Não é o objetivo dela. É só talvez ganhar 5, 10 mil reais por mês. Depende do foco, né? Tem muita gente que tem assim, eu quero realmente fazer isso aqui dar certo e mudar a minha vida. A pessoa faz. Muitas já fizeram. Você acha mesmo que a internet é pra qualquer pessoa? Sem dúvida. Sem dúvida. Não tem aluna de 60 anos fazendo aqui o treinamento e ganhando dinheiro. Não precisa ter habilidades mínimas. Não precisa ter um pré-requisito. Não, habilidades mínimas. Não, português correto. Não, tá, mas digo... o entendimento de internet mínimo. Não precisa ter. Não... Tem gente que pergunta, Mica, para trabalhar com a internet eu preciso de alguma formação? Eu falo, gente, não precisa. Você compra o curso, entende como funciona a internet e vende ou os produtos que já estão feitos, né? Que a gente fala para vender como afiliado. Não necessariamente o meu curso, vários outros. Tanto que eu ensino, olha, para você vender um curso de automaquiagem, você vai utilizar tais estratégias. Ou para você colocar o seu produto, para você colocar o seu serviço. Tem várias manicures, cara. Tem um público de manicure, assim, Mica, eu lotei a minha agenda com as suas estratégias. Caraca! Então, por mais que ela não esteja vendendo um produto na internet, ela colocou o serviço dela na internet e lotou a agenda. Que também já é um negócio uau. Nossa! Né? Entendi. Oi, qual que é a história do muro que você falou que você... O muro? É. Ó, eu conto só nas minhas palestras, hein? Tá. Eu vou contar aqui pra você. Eu sempre falo que quando eu morava lá no Parque Imperial, eu enxergava um muro, tinha a minha casa, aí tinha uma rua e tinha um outro lance de casas. Em frente a essas casas tinha um muro. Quando eu subia lá no último andar da nossa casa, eu enxergava e ficava falando, cara, o que essas pessoas fazem pra morar em Alphaville? Essas mansões aqui, eu ficava olhando e falava, com que elas trabalham, como elas ganham dinheiro, como elas entraram nesse caminho, sabe? Porque a minha dúvida maior era o como. Se eu já estivesse lá, eu ia conseguir fazer. Se eu achasse o caminho, assim como eu achei depois de um tempo, eu saberia fazer. Mas eu não tinha ideia de como entrar nisso para ganhar tanto dinheiro. E eu ficava olhando aquelas mansões, imaginando e pensando se um dia eu teria uma dessas casas. Aí, depois que eu quebrei todas essas crenças limitantes, todas essas objeções que nós colocamos na nossa cabeça, que é eu não posso, eu não consigo, só dá certo com outra pessoa, comigo não vai dar certo, é muito comum eu não isso, sou capaz, é muito comum. Então, assim que eu quebrei essas crenças limitantes, eu brinco nas palestras que eu quebrei o muro também, que era o muro físico. E hoje eu não só moro em Alphaville, como eu dei a casa dos meus pais, no mesmo padrão que a minha. Então, a questão do muro era essa, assim, tem muita gente que tem um muro na frente, que é o espaço físico que eu falo, é um muro que te impede de dar um passo.
eu não consegui ultrapassar esse muro físico. E tem gente que tem um muro que é, por exemplo, sair do ônibus e entrar num carro próprio. Sair de uma casa alugada e entrar numa casa própria. Esse é o muro físico da pessoa. Sair, sei lá, de um celular velhinho e comprar um outro celular. A questão do muro, eu sempre materializo ela na cabeça das pessoas. E todo mundo tem seus muros físicos e tem os muros também da cabeça. Quando a gente... Acho que você tocou num ponto muito legal, assim, que é o lance das crenças, assim, né? Pra você mudar o padrão que você vive, você precisa mudar muita coisa mental antes, né? Qual foi a principal crença que você teve que destruir pra você conseguir... A crença do eu não sou capaz. Porque eu via muita gente fazendo e eu não conseguia, sabe? Eu me colocava no lugar da incapacidade. Então, a partir do momento que eu falei, cara, eu consigo. Se outra pessoa consegue, se outra pessoa tá fazendo, tá faturando, tá mudando de vida, por que eu não vou conseguir? Então, quando eu entendi que eu era capaz de fazer tudo aquilo que eu sonhava, aí as coisas começaram a andar. Porque o pensamento atrai muito. A força do pensamento, se você acredita, nossa. Uau! Quando eu paro pra pensar nisso, né? Eu lembro das coisas que eu vivenciei, eu vejo que tem muito ponto em comum, assim, disso que você tá falando. Uhum. Por exemplo, eu sempre tive muita energia, assim, também. Do tipo de fazer muita coisa, de fazer. Porque eu tinha uma certeza que alguma coisa ia funcionar, não sabia o quê. E aí eu comecei a perceber, nesse processo, que só você ter energia não é suficiente. Você precisa de direção, da direção Sim. certa. Só você ter direção também não é suficiente, porque daí você não sai do lugar. Então, a soma do resultado expressivo é você unir a direção com a energia. Sim. Quando que você entende que está na direção certa? Quando que você percebe, putz, é isso? Quando eu comecei a mudar a vida das pessoas. Quando me mandavam mensagem falando, Mica, comprei meu carro, comprei minha casa. Mica, eu comprei a tinta azul do quarto do meu filho. Nossa, Sabe? que louco, né? Conquistas pequenas, mas que mandavam pra mim, eu ficava, cara, como assim? Nessa hora você percebeu que estava no caminho certo. Sim, nessa hora eu percebi, mas eu acho que até hoje não caiu tanto a ficha de quantas vidas foram transformadas. Porque hoje são mais de 270 mil alunos ao redor do mundo. Caraca. Então, eu acho que eu ainda não consigo entender, sabe? Tipo, esse número de fato, Enxergar, 270 né? mil vidas. E a maioria delas com resultados expressivos, resultados assim exponenciais. Pessoas com 20, 25 anos, uma senhorinha de 60, uma outra senhora de 50 anos. Então, depois que eu comecei a mudar muitas vidas, eu comecei a perceber que era esse o caminho. Tanto que falam, né, que se você quer ser rico, se você quer ser muito rico, ajude outras pessoas a ficarem ricas também. E foi isso. Uau. Aí, nesse momento, você percebe que você tá no caminho certo. Sim, total. Cara, que loucura, né? Vou te falar que eu me surpreendi muito hoje, tá? A gente não cria nenhum roteiro justamente porque a gente quer ter essa sensação, assim, com uma Sim. pessoa que assiste, de se surpreender, de entender, de vivenciar essa história que a pessoa traz aqui. E eu vou te falar que eu não esperava, assim, né? Eu imaginava que foi de uma forma totalmente diferente daquilo. Eu não imaginei que você passou esse tanto de perrengue. Na minha percepção, acho que era mais uma questão de time, tipo, nada a ver, foi tentativas e erros, tentativas e erros. Então eu me surpreendi Foi um muito. tempo. E acho que você conversa muito bem com as pessoas que querem ascender, que é o nosso principal propósito aqui. Porque hoje, o maior desafio que a gente entendeu nesse processo de você forjar um resultado é as pessoas entenderem que todo mundo tem um potencial e todo mundo pode transformar esse potencial em potência, Sim. né, em resultado efetivo. E a parte mais difícil disso é que a maioria das pessoas não acreditam que tem um potencial. E aí, quando elas não acreditam que tem um potencial, nada pode ser É feito. aquilo, não dá pra ajudar quem não quer ser ajudado. Na verdade, quem nem sabe que precisa dessa ajuda, né? Exatamente. Então, assim, cara, fiquei muito feliz. Queria até agradecer em nome do Forjando por você contribuir com o seu tempo, pra gente nos ajudar nesse propósito. Quero te falar que as portas estão sempre abertas pra você Muito aqui. obrigada. Vem contribuir mais aqui, agora que eu sei que você mora pertinho aqui. Vem falar mais vezes, vem ajudar mais vezes a gente aqui com essa missão. Só chamar. Tá? E a gente sempre Isso, né? finaliza com uma pergunta em comum aqui, que a pergunta é a seguinte, ó. Se hoje fosse o seu último dia de vida e você tivesse que escolher uma mensagem pra deixar pras pessoas que te escutam, qual mensagem você escolheria pra deixar?
Cara, essa é difícil, né? Essa é difícil. Qual mensagem eu escolheria pra deixar? E você sabe por que é difícil? Um dia, Paulo Musi, quando esteve aqui, falou por que essa pergunta é difícil de responder. Segundo ele, a gente não está acostumado a lidar com a nossa finitude, a lidar com que o nosso tempo aqui na Terra é limitado. A gente não para um dia e pensa, putz, cara, um dia eu não vou estar mais aqui. Então, na maioria dos casos, as pessoas são pegas de surpresas. Talvez seja o Nossa, caso, total. Né? Tô pensando aqui o que eu diria para as pessoas que te escutam. Você Poderia deixar apenas uma mensagem. Quais iam ser as palavras que você escolher para ser suas últimas palavras? Tem meia hora aí? Não, é só uma mensagem específica. É na hora, né? Não hora. pode Deixa eu ver. falar tudo o que é, não. É uma mensagem só. O que eu diria para as pessoas... O que vem no seu coração? O que vem no meu coração? Na verdade, o que vem no meu coração realmente é algo muito simples. Mas é para que elas acreditem que elas podem fazer também, sabe? Para que elas acreditem no próprio potencial. Mas ainda é muito simples, não é algo... Mas eu acho que, como a gente falou antes, assim como o básico é difícil de ser feito, às vezes a simplicidade é o maior grau da sofisticação. Sim, também. Né? Como dizia um grande pensador, que eu nem lembro quem, mas tem essa frase muito famosa, né? Eu acho que não é Augusto Cury? Acho que é. Que diz que o maior grau da sofisticação é a simplicidade. Então, mas eu acho isso, é sobre acreditar que você pode... E que sonhar grande ou pequeno é a mesma coisa, dá o mesmo trabalho. Então, que a gente sonhe grande e gaste energia com isso. E o legal é que você é a prova viva disso, né? Sem dúvida alguma. Gente, queria agradecer a amiga aqui mais uma vez. Imagina, obrigada Queria a agradecer vocês. também ao nosso parceiro que nos ajuda, que nos proporciona a fazer isso aqui, que é a BMW do Brasil, a Gran Brasil, que nos ajuda a levar essa mensagem ainda mais pra frente e ajuda a gente contribuir aí no processo de transformar o potencial das pessoas em potência. Como é que as pessoas te acham nas redes sociais? É Micaele, com K e 2 L's, _ Gomes. Micaele. Então a gente vai deixar aqui as redes sociais da Mica aqui embaixo desse vídeo para você acompanhar aí a trajetória, para você acompanhar o que ela faz, como ela faz, e ela pode te ajudar aí a forjar os seus resultados também, tá bom? Nós ficamos por aqui. Mica, pede pro pessoal se inscrever no canal, ativar o sininho. Não sei se você já tem esse prático. Não tenho ainda, vai ser a primeira vez que eu peço, viu? Então você já pode até praticar pro seu canal, porque sempre que eu peço aqui, o pessoal não leva muito a sério. Não sai do vídeo ainda, hein? Ainda tem esse pedido. Primeira vez que eu tô pedindo isso, hein? Ativem o sininho aqui embaixo, que fala? Aqui embaixo. Ativem o sininho aqui embaixo, assistam todos os podcasts que tem aqui, porque é um conteúdo muito rico e você vai aprender demais. Oh, meu Deus! E você vai aprender demais. E se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal. Aí a gente já tem o nosso merchan agora, ficou muito melhor do que quando eu faço. Então, gente, um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Fique com Deus.